Era uma manhã fria de terça-feira, quando Carlos Henrique dos Santos foi brutalmente arrancado dos braços de sua esposa Maria e de seu filho de apenas 3 anos, Miguel. A polícia invadiu sua humilde casa na periferia de São Paulo com uma violência desnecessária, quebrando a porta da frente e aterrorizando a família inteira. Carlos trabalhava como mecânico há 15 anos. Sempre foi um homem honesto. Pagava suas contas em dia e jamais se envolveu com qualquer tipo de crime. Mas naquele dia, sua vida mudaria para sempre. As algemas geladas morderam seus punhos enquanto ele gritava sua inocência para qualquer um que quisesse ouvir. Maria chorava desesperadamente, segurando o pequeno Miguel, que não entendia por que estavam levando seu pai embora. Os vizinhos se aglomeraram na rua, cochichando e especulando sobre o que Carlos poderia ter feito. Alguns balançavam a cabeça em descrença, outros sussurravam comentários maldosos. A acusação era grave, muito grave. Homicídio qualificado. Segundo as investigações da polícia, Carlos havia assassinado brutalmente um empresário rico na zona oeste da cidade. As provas pareciam sólidas demais para serem questionadas. Havia impressões digitais no local do crime, testemunhas que juravam tê-lo visto na região naquela noite fatídica e até mesmo câmeras de segurança que supostamente mostravam sua imagem. Carlos sabia que estava sendo incriminado injustamente, mas quem acreditaria na palavra de um mecânico pobre contra um sistema que já havia decidido seu destino? O advogado público designado para seu caso mal olhava em seus olhos durante as consultas rápidas e superficiais. Era claro que aquele homem não tinha interesse algum em descobrir a verdade ou lutar pela inocência de Carlos. Durante os meses que antecederam o julgamento, Carlos definhou na cadeia, perdendo peso e esperança a cada dia que passava. Maria precisou trabalhar em 3 empregos diferentes para sustentar a família e pagar as contas que se acumulavam. O pequeno Miguel perguntava todos os dias quando o papai voltaria para casa, e Maria não sabia mais o que responder. A mídia transformou o caso em um espetáculo morboso, pintando Carlos como um monstro frio e calculista. Os jornais estampavam sua foto ao lado de manchetes sensacionalistas que o condenavam antes mesmo do julgamento começar. A opinião pública já havia formado sua opinião. Carlos dos Santos era culpado. E ponto final. Não havia espaço para dúvidas ou questionamentos na narrativa que foi construída ao seu redor. Enquanto isso, nas sombras do poder judiciário, peças importantes do quebra-cabeças se movimentavam silenciosamente. O verdadeiro assassino caminhava livremente pelas ruas, sabendo que havia encontrado o bode expiatório perfeito para seu crime hediondo. O dinheiro havia mudado de mãos, favores foram negociados, e a justiça foi comprada pelo maior lance. Carlos dos Santos seria apenas mais uma estatística no sistema prisional brasileiro, mais um homem pobre que pagaria pelos crimes de outros. Mas o destino, às vezes, tem planos muito diferentes dos nossos. E essa história estava apenas começando a se desenrolar de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. O dia do julgamento chegou como uma tempestade inevitável. O Fórum Central estava movimentado, repleto de jornalistas, curiosos e familiares das vítimas que clamavam por justiça. Maria chegou cedo, vestindo seu melhor vestido preto, o mesmo que usara em seu casamento anos atrás. Ela segurava firmemente a mão do pequeno Miguel, que não entendia por que todos aqueles estranhos olhavam para eles com expressões de desprezo e raiva. O menino havia insistido em vir, dizendo que queria ver o papai, mesmo que Maria tentasse explicar que não seria um encontro feliz. No banco dos réus, Carlos parecia uma sombra do homem que costumava ser. Suas roupas emprestadas ficavam grandes demais em seu corpo emagrecido, e seus olhos perderam aquele brilho de esperança que sempre o caracterizou. Ele olhou para sua família na plateia e tentou sorrir, mas até mesmo esse gesto simples parecia doloroso demais para ser executado.
O promotor público, um homem ambicioso e sem escrúpulos, chamado Roberto Figueiredo, havia construído sua carreira em cima de condenações de alta repercussão. Para ele, Carlos dos Santos era apenas mais um degrau na escada do sucesso profissional. Figueiredo apresentou as evidências com a dramaticidade de um ator experiente, gesticulando amplamente e elevando a voz nos momentos cruciais. As impressões digitais foram exibidas em slides gigantes, as fotos do local do crime circularam entre os jurados, e as testemunhas prestaram seus depoimentos ensaiados com uma precisão suspeita demais para ser natural. O advogado de defesa, Dr. Marcondes, um homem já cansado e próximo da aposentadoria, fazia objeções fracas e desanimadas. Era óbvio que ele não acreditava na inocência de seu cliente e estava apenas cumprindo tabela até o fim daquela farsa judicial. Mas o personagem mais importante daquele teatro grotesco ainda não havia entrado em cena. Dr. Augusto Mendes de Almeida, o juiz responsável pelo caso, era uma figura imponente e respeitada no meio jurídico. Aos 58 anos, ele havia construído uma carreira sólida, baseada em decisões rigorosas e uma reputação de incorruptibilidade que era invejada por seus colegas. Sua toga preta impecável e sua postura ereta transmitiam uma autoridade que poucos ousavam questionar. Quando o Dr. Augusto entrou no tribunal, todos se levantaram em sinal de respeito. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, sua barba aparada com precisão milimétrica e seus olhos azuis gelados pareciam atravessar a alma de qualquer um que ousasse encará-los diretamente. Ele ocupou seu lugar na cadeira mais alta do tribunal, como um rei assumindo seu trono. Maria observou aquele homem poderoso e sentiu um frio na barriga. Havia algo em seu olhar que a incomodava profundamente, uma frieza calculista que não combinava com alguém que deveria zelar pela justiça e pela verdade. Miguel puxou a saia de sua mãe e sussurrou que o homem de preto parecia assustador. Do alto de seus 3 anos, o menino conseguia perceber nuances que os adultos muitas vezes ignoravam. Dr. Augusto bateu o martelo e declarou a sessão aberta. Sua voz grave ecoou pelas paredes do tribunal como um decreto divino. Todos os presentes sabiam que, nas próximas horas, o destino de Carlos dos Santos seria selado para sempre. Mas o que ninguém imaginava é que aquele julgamento esconderia segredos muito mais sombrios do que qualquer um poderia suspeitar. O primeiro dia de julgamento transcorreu como uma sinfonia macabra de mentiras orquestradas. Uma após a outra, as testemunhas subiram ao banco e juraram sobre a Bíblia que diriam apenas a verdade, mas suas palavras eram veneno puro destilado em falsas memórias. A primeira testemunha foi Joaquim Silva, um morador de rua que alegava ter visto Carlos fugindo do local do crime. Joaquim gaguejou nervosamente enquanto repetia um depoimento que claramente havia sido decorado às pressas. Suas mãos tremiam visivelmente e ele evitava olhar diretamente para Carlos durante todo o tempo. Maria notou que o homem usava roupas limpas e sapatos novos, muito diferentes da condição típica de alguém que vivia nas ruas. Quando o advogado de defesa tentou questioná-lo sobre detalhes específicos, Joaquim ficou confuso e contraditório, mas o promotor rapidamente interveio para proteger sua testemunha estrela. A segunda testemunha foi ainda mais dramática. Dona Conceição, uma senhora de idade que morava próximo ao local do crime, chorou copiosamente enquanto descrevia como havia visto um homem com as características de Carlos correndo pela rua naquela noite terrível. Ela segurava um lenço bordado e enxugava lágrimas que pareciam genuínas, mas havia algo ensaiado demais em sua performance. Dr. Augusto observava tudo com uma expressão neutra, ocasionalmente fazendo anotações em um caderno de couro preto. Seus olhos gelados percorriam a sala de audiências, parando brevemente em Maria e Miguel antes de retornar aos autos do processo.
Havia uma satisfação quase imperceptível em seu rosto, como se estivesse assistindo a uma peça teatral, cujo final ele já conhecia muito bem. Durante o intervalo para o almoço, Maria conseguiu alguns minutos preciosos com Carlos. Eles se encontraram em uma pequena sala reservada para consultas entre advogados e clientes. Carlos segurou as mãos de sua esposa com uma força desesperada, como se fosse a última vez que poderia tocá-la. Miguel correu para os braços do pai, e por um momento, a família esqueceu onde estava e por que estava ali. Carlos sussurrou no ouvido de Maria que tudo aquilo era uma farsa, que alguém muito poderoso estava por trás de sua incriminação. Ele havia notado detalhes estranhos durante as investigações, inconsistências que seu advogado se recusava a explorar, evidências que desapareciam misteriosamente dos autos. Maria prometeu que não desistiria de lutar por sua inocência, mesmo que isso custasse tudo o que tinham. Ela havia começado a fazer suas próprias investigações, conversando com vizinhos, procurando testemunhas que pudessem confirmar o álibi de Carlos, mas todas as portas se fechavam em seu rosto. Era como se uma força invisível estivesse trabalhando contra eles, eliminando qualquer possibilidade de defesa real. Quando o julgamento recomeçou no período da tarde, o clima ficou ainda mais pesado. O promotor Roberto Figueiredo apresentou as evidências físicas com uma teatralidade que beirava o grotesco. As fotos do local do crime foram exibidas em detalhes chocantes, provocando expressões de horror nos rostos dos jurados. As impressões digitais de Carlos apareceram magnificadas na tela, enquanto o perito criminal explicava com termos técnicos como era impossível que aquelas marcas tivessem chegado ali por acaso. Doutor Augusto interrompia ocasionalmente para fazer perguntas aos peritos, sempre em um tom professoral que demonstrava seu vasto conhecimento jurídico. Mas havia algo diferente na forma como ele conduzia aqueles questionamentos, como se já soubesse todas as respostas e estivesse apenas seguindo um roteiro pré-estabelecido. O advogado de defesa tentou questionar a cadeia de custódia das evidências, sugerindo que poderia ter havido contaminação ou manipulação, mas suas objeções foram sistematicamente derrubadas pelo juiz. Dr. Augusto citava jurisprudências complexas e artigos obscuros da legislação com uma facilidade que impressionava a todos os presentes, mas que também servia para silenciar qualquer tentativa real de defesa. O segundo dia de julgamento trouxe revelações ainda mais devastadoras para a defesa de Carlos. O promotor Roberto Figueiredo havia guardado suas cartas mais fortes para esse momento crucial e começou a sessão apresentando o que chamou de a prova definitiva da culpabilidade do réu. Um perito em tecnologia subiu ao banco das testemunhas carregando um laptop e diversos equipamentos de análise digital. Com uma precisão técnica impressionante, ele explicou aos jurados como as câmeras de segurança de um posto de gasolina próximo ao local do crime haviam capturado imagens de Carlos na noite do homicídio. O vídeo foi reproduzido diversas vezes, mostrando uma figura masculina com características físicas similares às de Carlos caminhando pela calçada, exatamente no horário estimado do crime. Maria observou as imagens com o coração apertado, porque até ela teve que admitir que a semelhança era perturbadora. O homem no vídeo tinha a mesma altura, o mesmo tipo físico e até mesmo uma forma similar de andar. Mas Carlos jurava que naquela noite estava em casa, assistindo televisão com a família após um dia cansativo de trabalho. Dr. Augusto solicitou que o vídeo fosse reproduzido mais uma vez, desta feita em câmera lenta, para que todos pudessem observar cada detalhe da gravação. Seus olhos brilharam com uma satisfação mal disfarçada, enquanto apontava aspectos específicos das imagens que pareciam confirmar a identidade do suspeito. O perito explicou que a análise biométrica da caminhada e da postura corporal
indicava uma probabilidade de 92% de que aquele homem fosse realmente Carlos dos Santos. Quando chegou a vez da defesa questionar a testemunha, Dr. Marcondes fez algumas perguntas fracas sobre a qualidade das imagens e a possibilidade de erro na análise, mas suas objeções soaram mais como formalidades do que como uma defesa genuína. Carlos observava tudo com uma expressão de completo desespero, porque mesmo ele estava começando a duvidar de sua própria memória. Como era possível que tantas evidências apontassem para sua culpabilidade se ele era completamente inocente? Durante o intervalo da manhã, algo inesperado aconteceu. Miguel, que havia ficado inquieto durante toda a sessão, escapou da vigilância de sua mãe e correu pelos corredores do fórum. Maria saiu desesperada atrás do menino, temendo que ele se perdesse naquele labirinto de salas e escritórios. Ela finalmente o encontrou parado em frente ao gabinete do Dr. Augusto, observando através da porta entreaberta uma conversa que não deveria estar ouvindo. O juiz estava ao telefone, falando em voz baixa, mas com um tom claramente irritado. Maria puxou Miguel para longe, mas não antes de escutar algumas palavras soltas que a fizeram gelar. O garoto precisa desaparecer também. Já pagamos muito por esse serviço. Ninguém pode descobrir a verdade. O coração de Maria disparou. Que garoto? Que verdade? Que serviço? Ela carregou Miguel de volta para a sala de audiências com 1000 perguntas martelando em sua cabeça. Seria possível que sua suspeita estivesse correta? Que toda aquela farsa judicial fosse apenas uma encenação elaborada para proteger os verdadeiros culpados? Quando a sessão recomeçou, Dr. Augusto parecia ligeiramente agitado, diferente da calma inabalável que demonstrara até então. Seus olhos vasculharam a plateia como se procurasse por algo ou alguém específico. Maria sentiu um calafrio quando o olhar gelado do juiz pousou sobre ela e Miguel por alguns segundos a mais do que seria normal. Era como se ele soubesse que ela havia escutado algo que não deveria. O promotor chamou sua última testemunha do dia, um investigador particular que havia sido contratado pela família da vítima para conduzir investigações paralelas às da polícia. O homem, um ex-policial civil chamado Dante Rodrigues, apresentou um relatório detalhado que pintava Carlos como um homem com sérios problemas financeiros e um histórico de comportamento violento. Segundo Dante, Carlos havia se envolvido em brigas de bar, devia dinheiro a agiotas e havia sido visto discutindo acaloradamente com a vítima semanas antes do homicídio. Cada palavra daquele depoimento era como uma martelada no caixão da defesa de Carlos. Maria sabia que tudo aquilo eram mentiras descaradas, mas como provar? A terceira manhã de julgamento começou com uma atmosfera ainda mais sombria. Carlos havia perdido completamente a esperança durante a noite, e isso era visível em cada linha de seu rosto abatido. Maria chegou ao tribunal carregando uma pasta cheia de documentos que havia conseguido reunir durante suas próprias investigações amadoras. Ela sabia que não poderia apresentar essas evidências oficialmente, mas talvez pudesse encontrar uma forma de passar essas informações para o advogado de defesa. Doutor Augusto entrou na sala com sua habitual postura imperial, mas Maria notou que havia algo diferente em seus movimentos. O juiz parecia mais tenso, olhava constantemente para os cantos da sala, como se esperasse alguma surpresa desagradável. Durante a leitura da pauta, ele cometeu alguns pequenos erros que foram rapidamente corrigidos, algo completamente incomum para um magistrado de sua experiência e reputação. O promotor Roberto Figueiredo começou aquele dia apresentando o que chamou de evidência psicológica. Um psiquiatra forense subiu ao banco das testemunhas carregando um relatório volumoso sobre o perfil psicológico de Carlos. Dr. Fernando Lacerda, um homem elegante de meia-idade com óculos dourados, explicou aos jurados que havia analisado detalhadamente o comportamento e a personalidade do réu. Segundo sua análise profissional,
Carlos apresentava traços de personalidade antissocial, tendências violentas reprimidas e uma capacidade preocupante de dissociar suas ações de suas consequências morais. O psiquiatra usou termos técnicos complexos para descrever como Carlos poderia ter cometido um homicídio brutal e depois reprimido completamente a memória do evento, convencendo até a si mesmo de sua inocência. Era uma teoria engenhosa e convincente, apoiada por estudos científicos e casos similares da literatura médica internacional. Maria observava aquela performance com uma mistura de horror e fascínio. Como era possível que um profissional respeitado pudesse mentir tão descaradamente sob juramento? Ela olhou para Carlos, que estava completamente atordoado com aquela descrição distorcida de sua personalidade. O homem gentil e trabalhador que ela conhecia há 15 anos estava sendo pintado como um psicopata perigoso, capaz dos piores crimes. Durante o intervalo do meio da manhã, Maria conseguiu se aproximar do Dr. Marcondes para tentar entregar seus documentos. O advogado folheou rapidamente os papéis com uma expressão de tédio e impaciência, como se ela fosse apenas mais uma esposa desesperada tentando salvar seu marido culpado. Ele devolveu a pasta sem nem mesmo ler o conteúdo completamente, explicando que evidências coletadas irregularmente não poderiam ser apresentadas no tribunal. Maria insistiu que pelo menos ele desse uma olhada mais cuidadosa, mas Dr. Marcondes já estava se afastando para conversar com colegas sobre outros casos. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Um jovem jornalista chamado Rafael Santos, que estava cobrindo o julgamento para um jornal local, aproximou-se discretamente de Maria. Ele havia notado a conversa com o advogado e ficou curioso sobre o conteúdo daquela pasta misteriosa. Rafael era conhecido por suas investigações corajosas sobre corrupção no sistema judiciário, e algo sobre aquele caso específico havia despertado sua atenção desde o primeiro dia. Maria hesitou antes de confiar em um estranho, mas havia algo na sinceridade do olhar do rapaz que a tranquilizou. Ela entregou uma cópia dos documentos para Rafael, sussurrando rapidamente sobre suas suspeitas de que o julgamento todo era uma farsa elaborada. O jornalista prometeu analisar tudo com cuidado e procurar evidências adicionais que pudessem corroborar as teorias de Maria. Quando a sessão recomeçou, Dr. Augusto anunciou que o tribunal ouviria o depoimento final de uma testemunha especial. Para surpresa de todos os presentes, a vítima havia deixado um filho pequeno, um menino de apenas 7 anos, chamado Pedro, que supostamente havia presenciado parte do crime. A criança foi trazida para o tribunal, acompanhada de uma psicóloga infantil e assistentes sociais. Pedro era um menino magro e pálido, com olhos enormes que pareciam ter visto coisas demais para sua idade. Quando ele subiu ao banco das testemunhas, o silêncio na sala foi absoluto. Maria segurou Miguel mais forte, imaginando como seria traumático para uma criança testemunhar contra seu pai em uma situação tão terrível. Dr. Augusto dirigiu-se ao menino com uma voz supostamente gentil, mas havia algo forçado em seu tom paternal. Pedro começou a relatar com uma voz pequena e assustada como havia visto um homem discutindo com seu pai na noite do crime. O depoimento do pequeno Pedro foi devastador para qualquer chance restante de absolvição de Carlos. A criança, com sua voz trêmula e olhos cheios de lágrimas, descreveu detalhes que gelaram o sangue de todos os presentes na sala de audiências. Segundo o menino, ele havia acordado com o barulho de vozes alteradas vindas da sala de estar de sua casa. Curioso e assustado, Pedro desceu as escadas na ponta dos pés e se escondeu atrás do sofá para observar o que estava acontecendo. Ele viu seu pai, o empresário Ricardo Mendonça, discutindo acaloradamente com um homem que correspondia exatamente à descrição física de Carlos dos Santos. O homem estava visivelmente alterado, gesticulando de forma agressiva e gritando sobre dinheiro que lhe era devido.
Pedro disse que seu pai tentou acalmar o visitante, oferecendo-lhe uma bebida e pedindo que conversassem civilizadamente. Mas o homem se tornou cada vez mais violento. Pegou um pesado castiçal de bronze que estava sobre a mesa de centro e golpeou brutalmente a cabeça de Ricardo. O menino descreveu o som horrível do impacto, o sangue que espirrou pelas paredes e como seu pai caiu no chão fazendo um ruído abafado. Pedro começou a soluçar incontrolavelmente enquanto relatava como tentou correr para ajudar seu pai, mas o assassino o viu e o ameaçou, dizendo que se ele contasse alguma coisa para alguém, voltaria para matá-lo também. A criança ficou paralisada de terror, escondida atrás do sofá, enquanto o homem vasculhava a casa procurando por dinheiro e objetos de valor. Doutor, Augusto conduziu o interrogatório com uma paciência aparentemente infinita, fazendo perguntas cuidadosas que não traumatizassem ainda mais a criança, mas que ao mesmo tempo extraíssem todos os detalhes necessários para consolidar a acusação. O juiz perguntou se Pedro conseguiria reconhecer o assassino de seu pai se o visse novamente, e o menino acenou afirmativamente com a cabeça. Com uma dramaticidade digna de um filme de tribunal, doutor, Augusto pediu que Pedro olhasse ao redor da sala e indicasse se o homem que ele havia visto naquela noite terrível estava presente. O menino ergueu lentamente sua mãozinha trêmula e apontou diretamente para Carlos dos Santos. O impacto daquele momento foi devastador. Vários jurados fecharam os olhos com pesar, outros balançaram a cabeça em sinal de condenação definitiva. Maria sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Como uma criança inocente poderia mentir sobre algo tão terrível? Mas, ao mesmo tempo, ela conhecia seu marido melhor do que qualquer pessoa no mundo e sabia com absoluta certeza que ele era incapaz de cometer um ato tão brutal. Carlos estava visivelmente chocado, olhando para o menino com uma expressão de completa incredulidade. Ele tentou se levantar para protestar sua inocência, mas os guardas o forçaram a permanecer sentado. Suas palavras saíam atropeladas, desesperadas, enquanto ele jurava por tudo que era sagrado que jamais havia visto aquela criança antes em sua vida. O advogado de defesa tentou fazer algumas perguntas ao menino, mas Dr. Augusto foi extremamente protetor, limitando severamente o interrogatório para não traumatizar ainda mais a testemunha. Doutor, Marcondes conseguiu apenas questionar alguns detalhes menores sobre a iluminação do ambiente e a distância entre o esconderijo de Pedro e o local onde ocorreu a agressão. O menino respondeu a tudo com uma consistência impressionante, como se tivesse gravado cada segundo daquela noite horrível em sua memória. Durante outro intervalo, Maria notou algo estranho. Pedro estava conversando baixinho com uma mulher elegante que ela não havia visto antes nos dias anteriores do julgamento. A mulher usava roupas caras, joias discretas mas valiosas, e tinha uma postura que sugeria muito dinheiro e influência. Mais estranho ainda era o fato de que a criança, que havia parecido traumatizada e assustada durante o depoimento, agora sorria e parecia completamente relaxada na presença daquela estranha. Maria tentou se aproximar para ouvir a conversa, mas a mulher notou sua presença e rapidamente se afastou com Pedro. Havia algo profundamente perturbador naquela interação, algo que não combinava com a imagem de uma criança traumatizada que acabara de reviver o assassinato de seu pai. Rafael, o jovem jornalista, também havia notado a cena estranha e discretamente fotografou a mulher desconhecida com uma câmera pequena. Ele se aproximou de Maria e sussurrou que havia começado a investigar os documentos que ela lhe havia entregado e que havia encontrado algumas inconsistências muito interessantes nos depoimentos das testemunhas. Mas antes que pudesse explicar melhor suas descobertas, Dr. Augusto bateu o martelo, convocando todos de volta para a sala de audiências. O quarto dia de julgamento marcou o início da fase final do processo, e a tensão na sala de audiências era quase palpável. Doutor
Augusto anunciou que ouviria os argumentos finais das partes antes de instruir o júri sobre suas deliberações. O promotor Roberto Figueiredo se levantou com a confiança de quem já sabia que havia vencido a batalha. Durante mais de 1 hora, ele reconstituiu meticulosamente todo o caso contra Carlos, conectando cada peça de evidência em uma narrativa convincente e aparentemente irrefutável. Figueiredo falava com paixão sobre a necessidade de justiça para a vítima e sua família, especialmente para o pequeno Pedro, que havia perdido seu pai de forma tão brutal e traumática. Ele descreveu Carlos como um homem desesperado por dinheiro, que havia planejado friamente o assassinato de Ricardo Mendonça, provavelmente após descobrir sobre a riqueza do empresário. As evidências físicas, as testemunhas oculares, o depoimento devastador da criança, tudo apontava para uma conclusão inevitável. Carlos dos Santos era culpado de homicídio qualificado e merecia passar o resto de sua vida na prisão. Quando chegou a vez da defesa, Dr. Marcondes se levantou com a postura cansada de quem já havia se resignado à derrota. Sua argumentação foi fraca e desanimada, limitando-se a questionar alguns aspectos técnicos das evidências e a fazer um apelo genérico sobre a presunção de inocência. Ele não apresentou uma teoria alternativa do crime, não questionou seriamente a credibilidade das testemunhas e certamente não demonstrou a paixão necessária para convencer um júri de que seu cliente era inocente. Maria observava aquela performance patética com uma mistura de raiva e desespero, sabendo que o destino de Carlos estava sendo selado pela incompetência ou desinteresse de seu próprio advogado. Durante o almoço, Rafael procurou Maria com informações que poderiam mudar completamente o rumo do caso. O jornalista havia passado a noite inteira investigando os documentos que ela lhe havia fornecido e descobrira algo extraordinário. O álibi de Carlos para a noite do crime estava documentado de forma muito mais sólida do que qualquer um imaginava. Havia registros de cartão de crédito mostrando que Carlos havia comprado medicamentos em uma farmácia próxima à sua casa exatamente no horário estimado do homicídio. Mais impressionante ainda, Rafael havia descoberto que a farmácia possuía câmeras de segurança que não haviam sido requisitadas pela polícia durante a investigação. O jornalista havia conseguido acesso às gravações e elas mostravam claramente Carlos fazendo a compra e conversando calmamente com o farmacêutico, completamente impossibilitado de estar cometendo um assassinato do outro lado da cidade. Mas as descobertas de Rafael não paravam por aí. Ele havia investigado o background das principais testemunhas do caso e encontrado conexões suspeitas. Joaquim Silva, o morador de rua que alegava ter visto Carlos fugindo do local do crime, havia sido preso 2 semanas após seu depoimento por posse de drogas, mas foi misteriosamente liberado sem acusações formais. Dona Conceição, a senhora que chorou tanto durante seu depoimento, havia recebido uma quantia substancial de dinheiro em sua conta bancária poucos dias antes do julgamento, supostamente de uma fonte desconhecida. E mais perturbador ainda, Dante Rodrigues, o investigador particular que havia pintado Carlos como um homem violento e endividado, havia mentido sobre vários aspectos cruciais de seu relatório. Maria ouviu tudo isso com o coração disparado. Finalmente, havia evidências concretas da inocência de Carlos e da conspiração contra ele. Mas como apresentar essas informações ao tribunal se o julgamento já estava praticamente encerrado? Rafael explicou que havia tentado contatar Dr. Marcondes durante a manhã, mas o advogado se recusou a falar com ele, alegando não ter tempo para teorias conspiratórias de jornalistas sensacionalistas. Era óbvio que a defesa não tinha interesse algum em realmente defender Carlos dos Santos. Restava apenas uma opção desesperada. Rafael sugeriu que eles tentassem interromper o julgamento de alguma forma, criar um tumulto que forçasse Dr. Augusto a considerar as novas evidências.
Maria sabia que seria um risco enorme, que poderia resultar em sua prisão por desacato ao tribunal, mas não conseguia imaginar ficar sentada em silêncio enquanto seu marido inocente era condenado à prisão perpétua. Enquanto eles sussurravam seus planos desesperados no corredor, não perceberam que estavam sendo observados. A mulher elegante que havia conversado com Pedro no dia anterior estava encostada na parede alguns metros adiante, fingindo ler documentos, mas claramente prestando atenção na conversa de Maria e Rafael. Seus olhos frios e calculistas sugeriam que ela não era apenas uma observadora casual, mas uma peça importante no jogo mortal que estava sendo jogado naquele tribunal. Quando a sessão da tarde recomeçou, doutor Augusto dirigiu-se ao júri com sua voz grave e autoritária para dar as instruções finais antes das deliberações. Era um momento crucial do processo, pois as palavras do juiz poderiam influenciar decisivamente a decisão dos jurados. Dr. Augusto explicou detalhadamente os conceitos jurídicos relevantes, definiu o que constituía prova além de dúvida razoável e delineou as opções de veredicto disponíveis. Mas havia algo sutilmente tendencioso em sua exposição, uma forma quase imperceptível de direcionar a atenção dos jurados para os aspectos mais incriminatórios do caso. Ele enfatizou repetidamente a importância de considerar o depoimento da criança testemunha, descrevendo-o como especialmente confiável devido à idade e inocência de Pedro. Doutor Augusto também destacou a solidez das evidências físicas e a credibilidade das múltiplas testemunhas que haviam confirmado a presença de Carlos na cena do crime. Maria percebeu que cada palavra do juiz estava sendo cuidadosamente escolhida para tornar a condenação de seu marido praticamente inevitável. Era como assistir a um mestre da manipulação trabalhando, usando sua autoridade e experiência para guiar sutilmente os jurados na direção desejada. Quando os jurados se retiraram para deliberar, o clima na sala de audiências ficou ainda mais tenso. Carlos foi levado de volta para a cela temporária do fórum e Maria ficou sozinha com Miguel nos bancos da plateia, cercada por jornalistas e curiosos que esperavam ansiosamente pelo veredito. Rafael continuava investigando discretamente, fazendo ligações e checando informações em seu laptop. Ele havia descoberto algo ainda mais chocante sobre a mulher elegante que havia conversado com Pedro. Através de seus contatos no meio jornalístico, Rafael descobriu que ela se chamava Patrícia Mendes de Almeida e era nada menos que a esposa de Dr. Augusto. Patrícia era uma mulher rica e influente por direito próprio, herdeira de uma fortuna familiar construída no setor imobiliário. Mas o mais perturbador era sua conexão com a vítima do caso. Ricardo Mendonça, o empresário assassinado, havia sido sócio de Patrícia em vários empreendimentos imobiliários nos últimos 5 anos. Rafael descobriu documentos que sugeriam que os dois tinham uma parceria muito mais próxima do que os registros oficiais indicavam, possivelmente envolvendo operações financeiras questionáveis. A ligação entre a esposa do juiz e a vítima do crime que estava sendo julgado representava um conflito de interesses óbvio e provavelmente ilegal. Doutor Augusto deveria ter se declarado impedido de julgar o caso desde o início, mas aparentemente havia escondido essa informação crucial de todas as partes envolvidas. Rafael mostrou suas descobertas para Maria, que ficou ao mesmo tempo esperançosa e aterrorizada. Finalmente havia uma explicação para o comportamento estranho de Dr. Augusto e para a aparente conspiração contra Carlos. Mas como provar tudo isso? E mais importante ainda, como usar essa informação para salvar seu marido? Às 5 horas da tarde, os jurados retornaram à sala de audiências. Seus rostos sombrios não deixavam dúvidas sobre a natureza de sua decisão. O presidente do júri, um homem de meia idade com expressão grave, entregou o veredicto por escrito para Dr. Augusto. O juiz abriu o papel com uma calma teatral,
Leu silenciosamente por alguns segundos que pareceram eternos, e então ergueu os olhos para encarar Carlos. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Maria e pelos batimentos acelerados de seu coração. Dr. Augusto limpou a garganta e começou a ler o veredicto com sua voz solene e implacável. Por homicídio qualificado, o júri havia considerado Carlos dos Santos culpado por unanimidade. Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo ao seu redor começou a girar e ela teve que se segurar no banco para não desmaiar. Miguel começou a chorar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a dor devastadora de sua mãe. Carlos permaneceu imóvel por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. Então ele se voltou para sua família, com lágrimas correndo pelo rosto, articulando silenciosamente as palavras "Eu te amo", antes de ser algemado novamente pelos guardas. Dr. Augusto marcou a audiência de sentenciamento para a semana seguinte, quando determinaria oficialmente a pena de Carlos. Pela gravidade do crime e pelas circunstâncias agravantes, era praticamente certo que ele seria condenado à prisão perpétua. Enquanto Carlos era levado embora, Maria gritou sua inocência para qualquer um que quisesse ouvir, mas suas palavras se perderam no burburinho da sala que se esvaziava. A justiça havia sido feita, pelo menos na opinião da maioria dos presentes. Mas Rafael sabia que a verdadeira história estava apenas começando a se revelar. A semana que antecedeu a audiência de sentenciamento foi a mais sombria da vida de Maria. Ela mal conseguia comer ou dormir, assombrada pela imagem do rosto destroçado de Carlos quando o veredicto foi anunciado. Miguel notou a tristeza profunda de sua mãe e passou a ter pesadelos constantes, acordando todas as noites gritando pelo pai que não voltaria mais para casa. A mídia havia transformado o caso em um circo midiático, com manchetes sensacionalistas sobre o mecânico assassino que havia tirado a vida de um empresário respeitável. Jornalistas acamparam em frente à humilde casa da família, tentando arrancar declarações de Maria ou fotografias do pequeno Miguel para suas matérias. A vizinhança, que antes via Carlos como um homem trabalhador e honesto, agora olhava para sua família com uma mistura de desprezo e medo. Algumas pessoas chegaram a sugerir que Maria deveria mudar de bairro, que sua presença estava manchando a reputação de todos os moradores da região. Mas enquanto o mundo exterior condenava Carlos como um criminoso cruel, Rafael continuava sua investigação incansável atrás da verdade. O jornalista havia descoberto camadas cada vez mais profundas de corrupção e conspiração envolvendo o caso. Através de seus contatos no meio policial, ele soube que várias evidências importantes haviam sido deliberadamente ignoradas durante a investigação inicial. O delegado responsável pelo caso, Dr. Marcelo Ferreira, havia se recusado a seguir pistas que poderiam levar a suspeitos alternativos, concentrando-se exclusivamente em construir um caso contra Carlos desde o primeiro dia. Mais perturbador ainda, Rafael descobriu que Dr. Ferreira havia se aposentado abruptamente logo após o fim do julgamento, comprando uma casa de praia caríssima em uma cidade turística do litoral. Para um funcionário público com salário limitado, aquela aquisição parecia financeiramente impossível, a menos que ele tivesse recebido dinheiro de outras fontes. Rafael também investigou mais profundamente a relação entre Patrícia, a esposa de Dr. Augusto, e a vítima Ricardo Mendonça. O que ele descobriu foi uma rede complexa de negócios imobiliários que beiravam a ilegalidade. Patrícia e Ricardo haviam sido envolvidos em pelo menos 3 grandes empreendimentos nos últimos 2 anos, todos eles com características suspeitas. Havia indícios de lavagem de dinheiro, subfaturamento de obras públicas e possível corrupção de funcionários municipais responsáveis por aprovar licenças de construção.
Os lucros desses empreendimentos eram astronômicos, sugerindo que havia muito mais dinheiro envolvido do que os registros oficiais indicavam. Mas a descoberta mais chocante de Rafael veio quando ele conseguiu acesso aos registros telefônicos de Ricardo Mendonça nas semanas que antecederam sua morte. O empresário havia feito várias ligações para números associados a conhecidos criminosos da cidade, incluindo agiotas, traficantes e até mesmo alguns assassinos de aluguel. Aparentemente, Ricardo estava envolvido em negócios muito mais sombrios do que sua imagem pública de empresário respeitável sugeria. Uma ligação em particular chamou a atenção de Rafael. 3 dias antes de sua morte, Ricardo havia passado quase 1 hora ao telefone com um número registrado em nome de Cláudio Ventura, um homem conhecido nos círculos criminais como especialista em resolver problemas para pessoas ricas e influentes. Cláudio tinha um histórico de fazer pessoas inconvenientes desaparecerem, seja através de assassinatos diretos ou através de incriminações falsas que as mandavam para a prisão pelo resto da vida. Rafael tentou contatar Cláudio para uma entrevista, mas descobriu que o homem havia deixado a cidade logo após a morte de Ricardo, supostamente para umas férias indefinidas no exterior. A coincidência era suspeita demais para ser ignorada. Enquanto Rafael montava seu quebra-cabeças de evidências, Maria recebeu uma visita inesperada em sua casa. Era Dr. Marcondes, o advogado de defesa de Carlos, que apareceu na porta dela com uma expressão nervosa e culpada. Ele entrou na casa modesta de Maria, carregando uma pasta cheia de documentos e uma confissão que mudaria tudo. Dr. Marcondes revelou que havia sido pressionado desde o início a não defender Carlos adequadamente. Ele havia recebido ameaças veladas contra sua família, ofertas de dinheiro para sabotar a defesa e até mesmo promessas de que sua carreira seria destruída se ele tentasse realmente provar a inocência de Carlos. O advogado admitiu que era um covarde, que havia escolhido proteger a si mesmo em vez de lutar pela justiça, mas que sua consciência não o deixava mais dormir em paz. Ele entregou para Maria todos os documentos que havia recebido durante o caso, incluindo evidências que poderiam ter mudado completamente o rumo do julgamento se tivessem sido apresentadas adequadamente. Havia relatórios periciais alternativos que questionavam a autenticidade das impressões digitais, testemunhos de pessoas que haviam visto Carlos em locais distantes da cena do crime, e até mesmo um laudo psiquiátrico independente que contradizia completamente a análise apresentada pelo Dr. Fernando Lacerda. A confissão de Dr. Marcondes foi apenas o começo de uma série de revelações que começaram a desmoronar toda a farsa judicial construída contra Carlos. Maria e Rafael trabalharam juntos durante toda a noite, organizando as evidências que o advogado havia entregado e cruzando essas informações com as descobertas investigativas do jornalista. O quadro que emergia era aterrorizante em sua complexidade e crueldade. Carlos dos Santos não havia sido apenas incriminado injustamente. Ele havia sido escolhido meticulosamente como bode expiatório em uma operação elaborada para proteger os verdadeiros culpados pelo assassinato de Ricardo Mendonça. A escolha de Carlos não havia sido aleatória. Rafael descobriu que o mecânico havia trabalhado alguns anos antes em uma oficina que prestava serviços para uma das empresas de Patrícia. Durante esse período, Carlos havia testemunhado conversas suspeitas entre Patrícia e alguns homens que claramente não eram empresários legítimos. Na época, Carlos não havia dado importância àquelas conversas, mas anos depois, elas se tornaram um problema potencial para os negócios criminosos de Patrícia. Quando Ricardo Mendonça ameaçou expor toda a rede de corrupção e lavagem de dinheiro da qual fazia parte, Patrícia sabia que precisava eliminá-lo rapidamente, mas ela também sabia que precisaria de um culpado convincente para evitar que as investigações se voltassem contra ela. Carlos era perfeito para esse papel.
Ele tinha o perfil físico adequado, não possuía álibi sólido para a noite do crime e, melhor ainda, havia uma justificativa plausível para ele querer matar Ricardo, baseada em suas interações profissionais anteriores. O plano havia sido executado com precisão cirúrgica. Cláudio Ventura, o criminoso profissional, foi contratado para assassinar Ricardo e plantar evidências que incriminariam Carlos. As impressões digitais haviam sido coletadas de objetos que Carlos havia tocado durante seus serviços na oficina anos antes, cuidadosamente preservadas para serem plantadas na cena do crime no momento apropriado. As testemunhas foram compradas ou ameaçadas para fornecer depoimentos falsos e o próprio sistema judiciário foi corrompido desde o delegado responsável pela investigação até o juiz que presidiria o julgamento. Mas o elemento mais cruel de toda a conspiração foi o uso do pequeno Pedro. A criança não era filho de Ricardo Mendonça, como todos haviam acreditado. Rafael descobriu certidões de nascimento e documentos de adoção que revelavam a verdadeira identidade do menino. Pedro era órfão, havia sido retirado de um abrigo municipal poucos meses antes do julgamento e estava sendo usado como uma ferramenta na encenação elaborada por Patrícia. A mulher elegante havia treinado a criança durante semanas para memorizar seu depoimento falso, prometendo-lhe uma família rica e amorosa se ele fizesse seu papel convincentemente. Pedro não sabia que estava mentindo. Na sua mente infantil, ele realmente acreditava ter presenciado o assassinato que descrevera no tribunal. A descoberta mais chocante de todas veio quando Rafael finalmente conseguiu rastrear a verdadeira identidade de Cláudio Ventura através de seus contatos criminais. O assassino profissional não havia simplesmente deixado a cidade após completar seu serviço. Ele havia sido morto apenas 2 dias após o veredicto contra Carlos, encontrado em um rio nos arredores da cidade com sinais evidentes de execução. Patrícia havia eliminado a única pessoa que poderia conectá-la diretamente ao assassinato de Ricardo. Maria ouviu todas essas revelações com uma mistura de horror e esperança desesperada. Finalmente havia provas concretas da inocência de Carlos. Mas seria possível reverter uma condenação que já havia sido proferida? Dr. Marcondes explicou que existiam mecanismos legais para questionar vereditos baseados em evidências falsas ou novos fatos que viessem à luz após o julgamento. Mas o processo seria longo, complicado e enfrentaria a resistência feroz de pessoas muito poderosas que tinham interesse em manter Carlos na prisão para sempre. Além disso, eles precisariam de provas ainda mais sólidas para convencer outro juiz a reabrir o caso. Acusações de corrupção contra um magistrado respeitado como Dr. Augusto exigiriam evidências irrefutáveis que fossem além de circunstâncias suspeitas e coincidências. Rafael sabia que precisava de uma confissão, uma gravação ou documentos que provassem inequivocamente a participação de Dr. Augusto e Patrícia na conspiração. Mas conseguir esse tipo de evidência seria extremamente perigoso. Eles já estavam lidando com pessoas que haviam matado pelo menos 2 pessoas para proteger seus segredos e certamente não hesitariam em matar novamente se sentissem ameaçadas. A audiência de sentenciamento de Carlos estava marcada para o dia seguinte. Maria sabia que era provável que fosse a última vez que veria seu marido como um homem livre, mesmo que tecnicamente ele já estivesse preso. Doutor Augusto certamente condenaria Carlos à prisão perpétua, selando definitivamente o destino do homem inocente que havia se tornado peça de um jogo mortal muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Mas Maria e Rafael não pretendiam desistir. Eles haviam decidido apostar tudo em um plano desesperado, que poderia tanto salvar Carlos quanto custar suas próprias vidas. A manhã da audiência de sentenciamento amanheceu cinzenta e fria,
como se o próprio clima conspirasse para tornar aquele dia ainda mais sombrio. Maria acordou antes do amanhecer, depois de uma noite em claro, organizando os documentos que Rafael havia conseguido reunir. O plano que eles haviam elaborado era arriscado ao extremo, mas era a única chance de salvar Carlos antes que fosse tarde demais. Rafael havia conseguido contatar um promotor federal conhecido por sua integridade e coragem para investigar casos de corrupção no judiciário. Dr. Henrique Vasconcelos havia prometido analisar as evidências que eles haviam coletado, mas alertou que seria necessário muito mais do que circunstâncias suspeitas para abrir uma investigação formal contra um juiz da reputação de Dr. Augusto. Eles precisavam de uma prova definitiva, algo que não pudesse ser negado ou explicado como coincidência. O plano era desesperado, mas simples. Rafael havia conseguido um equipamento de gravação profissional, pequeno o suficiente para ser escondido nas roupas de Maria. Durante a audiência de sentenciamento, Maria tentaria provocar Dr. Augusto de alguma forma, fazendo perguntas ou comentários que pudessem levá-lo a revelar informações comprometedoras. Era um tiro no escuro, baseado na esperança de que a arrogância e o excesso de confiança do juiz pudessem fazê-lo cometer um erro fatal. Quando Maria chegou ao fórum, ela notou que havia mais seguranças do que o usual e que Patrícia estava presente novamente, ocupando um assento discreto no fundo da sala. A mulher elegante usava óculos escuros e tentava passar despercebida, mas sua presença em uma audiência de sentenciamento, onde teoricamente não tinha interesse pesar algum, era mais uma evidência de seu envolvimento no caso. Doutor Augusto entrou na sala com sua habitual pompa e circunstância, mas Rafael notou que o juiz parecia ligeiramente mais tenso do que nos dias anteriores. Talvez os rumores sobre as investigações paralelas de Rafael tivessem chegado aos ouvidos de Dr. Augusto. Ou talvez ele estivesse simplesmente ansioso para encerrar definitivamente aquele caso antes que surgissem complicações inesperadas. Carlos foi trazido para a sala algemado e escoltado por 4 guardas, um número excessivo para um homem que nunca havia demonstrado qualquer comportamento violento. Ele parecia ainda mais magro e abatido do que na semana anterior, como se a realidade de sua condenação tivesse drenado as últimas reservas de esperança que ainda mantinha. Quando seus olhos encontraram os de Maria, ele tentou sorrir para tranquilizá-la, mas o gesto saiu como uma careta dolorosa que partiu o coração de sua esposa. Dr. Augusto começou a audiência citando jurisprudências sobre a aplicação de penas em casos de homicídio qualificado. Sua voz ecoava pela sala com autoridade absoluta, cada palavra sendo escolhida cuidadosamente para justificar a severidade da sentença que estava prestes a proferir. Ele falou sobre a necessidade de a justiça servir como exemplo para a sociedade, sobre a importância de proteger os cidadãos honestos contra predadores violentos como Carlos dos Santos. Maria ouviu cada palavra daquela performance hipócrita com o sangue fervendo em suas veias. Ali estava um homem corrupto falando sobre justiça e moralidade, um criminoso disfarçado de juiz condenando um inocente à prisão perpétua para proteger seus próprios crimes. Quando o Dr. Augusto fez uma pausa em seu discurso para beber água, Maria se levantou abruptamente. O equipamento de gravação escondido em sua roupa estava funcionando perfeitamente, captando cada palavra pronunciada na sala. Com uma voz que tentava soar respeitosa, mas carregava uma dose calculada de desafio, Maria pediu permissão para falar antes da sentença ser proferida. Dr. Augusto hesitou por um momento, claramente irritado com a interrupção, mas a lei permitia que familiares da vítima ou do réu fizessem declarações antes da sentenciamento. Ele acenou com a cabeça, concedendo permissão com relutância visível. Maria caminhou até o centro da sala, posicionando-se de forma que sua voz pudesse ser captada claramente pelo equipamento de gravação.
Ela começou falando sobre a inocência de Carlos, sobre como um homem trabalhador e honesto havia se tornado vítima de um sistema judicial corrompido. Suas palavras foram crescendo em intensidade e especificidade, mencionando detalhes sobre as irregularidades no processo que ela não deveria conhecer se fosse apenas uma esposa desesperada. Doutor, Augusto começou a ficar visivelmente desconfortável, conforme Maria demonstrava conhecimento sobre aspectos técnicos do caso que sugeriam investigação independente. Quando Maria mencionou especificamente os negócios imobiliários suspeitos envolvendo a vítima e pessoas próximas ao sistema judicial, Dr. Augusto perdeu completamente a compostura. Ele bateu o martelo violentamente, ordenando que Maria voltasse ao seu lugar e se calasse imediatamente. Mas Maria continuou falando, agora mencionando nomes específicos, datas e transações financeiras que havia descoberto durante suas investigações. A reação de Dr. Augusto foi explosiva e reveladora. Ele se levantou bruscamente, apontando o dedo para Maria com uma fúria que ia muito além do que seria apropriado para um juiz mantendo a ordem em seu tribunal. A explosão de raiva de Dr. Augusto foi exatamente o que Maria e Rafael esperavam, mas ainda assim foi aterrorizante testemunhar a máscara de respeitabilidade do juiz desabar completamente diante de todos os presentes. Sua voz ecoou pela sala com uma fúria descontrolada, enquanto ele gritava para Maria se calar e voltar ao seu lugar. Mas as palavras que saíram de sua boca foram muito além de uma simples reprimenda judicial. Doutor Augusto cometeu o erro fatal de revelar conhecimento sobre detalhes que um juiz imparcial jamais deveria possuir. Ele mencionou especificamente os negócios de Ricardo Mendonça, descreveu transações financeiras que não constavam nos autos do processo e, mais comprometedor ainda, referiu-se a Patrícia pelos primeiros nomes em um contexto que deixava claro seu envolvimento pessoal no caso. O equipamento de gravação de Maria captou cada palavra daquela explosão reveladora. Rafael, que estava sentado na plateia, fingindo ser apenas mais um jornalista cobrindo a audiência, não conseguia acreditar que o plano havia funcionado tão perfeitamente. Dr. Augusto havia acabado de se incriminar diante de dezenas de testemunhas, fornecendo evidências de áudio que nenhum tribunal superior poderia ignorar. Mas a reação imediata na sala foi de choque e confusão. A maioria dos presentes não entendia completamente o significado das palavras do juiz, vendo apenas um magistrado perdendo a paciência com uma viúva histérica. Os guardas se movimentaram na direção de Maria, interpretando os gestos furiosos de Dr. Augusto como ordens para removê-la da sala. Foi nesse momento que Carlos, que havia permanecido em silêncio durante toda a audiência, finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Ele se levantou das algemas com uma força que surpreendeu seus guardas e gritou para sua esposa correr. Carlos sabia que Maria havia descoberto algo perigoso demais e que sua vida estava agora em risco tanto quanto a dele. O caos tomou conta da sala de audiências. Patrícia, que até então havia permanecido discretamente no fundo da sala, levantou-se rapidamente e começou a se dirigir para a saída, claramente tentando escapar antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Rafael a seguiu discretamente, ativando o gravador de seu celular para documentar qualquer coisa que ela pudesse dizer ou fazer. Maria estava sendo escoltada para fora da sala pelos guardas, mas continuava gritando sobre a inocência de Carlos e sobre a corrupção que havia descoberto. Dr. Augusto, percebendo finalmente a magnitude de seu erro, tentou desesperadamente recuperar o controle da situação. Ele declarou Maria em desacato ao tribunal, ordenou sua prisão imediata e tentou encerrar a audiência o mais rapidamente possível. Mas era tarde demais. As palavras haviam sido ditas, as gravações haviam sido feitas,
e o castelo de cartas construído pela conspiração estava começando a desabar. Nos corredores do fórum, enquanto era conduzida pelos guardas, Maria conseguiu avistar Rafael seguindo Patrícia. O jornalista fez um sinal discreto, indicando que havia conseguido gravar tudo e que o plano havia funcionado melhor do que eles poderiam ter imaginado. Maria sentiu uma mistura de alívio e terror, sabendo que havia dado o primeiro passo para salvar Carlos, mas também compreendendo que agora se tornara um alvo para pessoas extremamente perigosas. Patrícia saiu do fórum em passo acelerado, falando nervosamente ao telefone em voz baixa. Rafael conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir fragmentos da conversa, que eram ainda mais incriminadores do que ele esperava. Patrícia estava claramente coordenando algum tipo de operação de contenção de danos, mencionando a necessidade de resolver o problema da mulher e acelerar os planos de eliminação. Quando Patrícia percebeu que estava sendo seguida, ela entrou rapidamente em um carro de luxo e partiu em alta velocidade. Rafael conseguiu anotar a placa e fotografar o veículo, mas sabia que precisaria de muito mais do que isso para construir um caso sólido contra ela. De volta à sala de audiências, Dr. Augusto tentava desesperadamente retomar o controle da situação. Ele proferiu rapidamente a sentença de Carlos, condenando-o à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, como se isso pudesse, de alguma forma, conter o escândalo que estava prestes a explodir. Carlos foi levado de volta à prisão, mas agora com a consciência de que sua esposa havia arriscado tudo para tentar salvá-lo. Enquanto isso, Maria foi levada para uma cela temporária no próprio fórum, acusada de desacato ao tribunal e perturbação da ordem pública. Mas ela sabia que essas acusações eram irrelevantes comparadas ao que havia conseguido alcançar. O equipamento de gravação continuava funcionando, escondido em suas roupas, documentando cada palavra dos guardas e funcionários do tribunal que não sabiam que estavam sendo monitorados. Rafael sabia que as próximas horas seriam cruciais. Ele precisava entregar as gravações para Dr. Henrique Vasconcelos, o promotor federal, antes que Dr. Augusto e Patrícia tivessem tempo de organizar uma resposta. Mas ele também sabia que sua vida e a de Maria estavam agora em perigo mortal. Pessoas que haviam matado para proteger seus segredos não hesitariam em matar novamente para silenciar as únicas pessoas que poderiam expor toda a verdade. As 24 horas seguintes ao caos no tribunal foram as mais tensas da vida de Rafael. Ele sabia que cada minuto de atraso aumentava o risco de que Dr. Augusto e Patrícia conseguissem silenciar definitivamente as evidências que havia coletado. O jornalista passou a noite inteira em claro, fazendo cópias das gravações em diferentes dispositivos e enviando arquivos por e-mail para contas seguras que havia criado especificamente para essa finalidade. Não podia correr o risco de perder aquelas evidências cruciais se algo acontecesse com ele. Na manhã seguinte, Rafael conseguiu finalmente encontrar Dr. Henrique Vasconcelos, o promotor federal que havia concordado em analisar o caso. O encontro aconteceu em um local neutro, um café discreto longe do centro da cidade, onde eles poderiam conversar sem serem observados ou ouvidos. Dr. Vasconcelos era um homem sério na casa dos 50 anos, conhecido por sua integridade inabalável e por não ter medo de enfrentar casos difíceis envolvendo corrupção em altos níveis do governo. Quando Rafael reproduziu as gravações da audiência do dia anterior, a reação de Dr. Vasconcelos foi imediata e categórica. As palavras de Dr. Augusto constituíam evidências claras de conhecimento prévio sobre aspectos do caso que um juiz imparcial jamais deveria possuir. Mais importante ainda, suas referências específicas aos negócios de Ricardo Mendonça e sua familiaridade com Patrícia demonstravam um conflito de interesses que invalidaria completamente não apenas a sentença de Carlos, mas todo o processo judicial desde o início. Doutor,
Vasconcelos explicou que iniciaria imediatamente uma investigação federal formal, mas alertou Rafael sobre os perigos que ele e Maria enfrentariam nos próximos dias. Pessoas com o poder e os recursos de Dr. Augusto e Patrícia não hesitariam em usar métodos extremos para proteger seus segredos. O promotor providenciaria proteção policial para Rafael e Maria, mas admitiu que seria difícil garantir sua segurança total enquanto os suspeitos ainda estivessem livres e em posição de autoridade. Enquanto isso, na prisão onde Carlos aguardava o cumprimento de sua sentença, mudanças estranhas começaram a acontecer. O homem que havia sido um prisioneiro modelo até então, tranquilo e resignado com seu destino injusto, de repente começou a ser alvo de hostilidades por parte de outros detentos. Prisioneiros que nunca haviam interagido com ele antes começaram a provocá-lo, a ameaçá-lo e a criar situações de conflito que poderiam resultar em violência séria. Carlos percebeu que alguém havia espalhado a palavra de que ele era um cagueta ou que havia feito algo para irritar pessoas importantes no mundo exterior. Na prisão, ser marcado dessa forma era praticamente uma sentença de morte. Ele sabia que precisava ser extremamente cuidadoso, porque qualquer briga ou altercação poderia ser usada como desculpa para machucá-lo gravemente ou até mesmo matá-lo. Maria, que havia sido liberada da cela temporária após pagar uma fiança modesta, também começou a perceber sinais preocupantes de que estava sendo vigiada. Carros estranhos apareciam regularmente na rua onde morava. Homens desconhecidos faziam perguntas sobre ela para vizinhos e comerciantes locais. E seu telefone começou a apresentar interferências suspeitas que sugeriam grampos ou monitoramento eletrônico. O pequeno Miguel, sensível às tensões ao seu redor, mesmo sem compreender completamente a situação, tornou-se cada vez mais retraído e assustado. A criança perguntava constantemente quando o papai voltaria para casa, e Maria não sabia mais o que responder. Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai estava preso injustamente, que pessoas poderosas estavam tentando destruir sua família e que elas mesmas poderiam estar em perigo? Doutor Vasconcelos trabalhou com uma velocidade impressionante para montar seu caso. Em 48 horas, ele havia conseguido ordens judiciais para investigar as contas bancárias de Dr. Augusto e Patrícia, mandados de busca e apreensão para suas residências e escritórios, e autorização para interceptar suas comunicações telefônicas. O promotor federal também havia conseguido a cooperação do Dr. Marcondes, o advogado que havia confessado sua participação na conspiração, oferecendo-lhe imunidade total em troca de seu testemunho completo sobre todas as pressões e ameaças que havia recebido. Mas Dr. Augusto e Patrícia não eram adversários passivos. Eles tinham décadas de experiência em manipular o sistema judicial e político e uma rede extensa de contatos influentes que poderiam ajudá-los a escapar das consequências de seus crimes. Quando souberam sobre a investigação federal que estava sendo montada contra eles, começaram a implementar planos de fuga que haviam preparado anos antes como uma precaução contra exatamente esse tipo de situação. Patrícia começou a transferir rapidamente seus ativos financeiros para contas em paraísos fiscais internacionais, enquanto o Dr. Augusto usava seus contatos no sistema judicial para tentar sabotar a investigação desde dentro. Eles sabiam que tinham uma janela muito pequena de tempo antes que os mandados de prisão fossem expedidos, e estavam determinados a usar cada segundo disponível para eliminar evidências e silenciar testemunhas que poderiam incriminá-los definitivamente. A operação coordenada por Dr. Henrique Vasconcelos começou ao amanhecer de uma quinta-feira chuvosa. Equipes da Polícia Federal executaram simultaneamente mandados de busca e apreensão na residência luxuosa de Dr.
Augusto, no escritório de advocacia de Patrícia e em 3 propriedades comerciais ligadas aos esquemas de lavagem de dinheiro que haviam sido descobertos. A coordenação precisa da operação foi fundamental, pois qualquer atraso poderia ter permitido que os suspeitos destruíssem evidências cruciais ou escapassem da jurisdição brasileira. Na mansão de Dr. Augusto, os agentes encontraram muito mais do que esperavam. Escondido em um cofre sofisticado atrás de uma estante de livros jurídicos, havia milhares de documentos que detalhavam uma rede de corrupção que se estendia muito além do caso de Carlos dos Santos. Dr. Augusto havia estado vendendo sentenças judiciais há pelo menos 10 anos, manipulando processos em favor de criminosos ricos e poderosos em troca de pagamentos substanciais. O caso de Carlos era apenas a ponta de um iceberg gigantesco de injustiças orquestradas. Mais chocante ainda foi a descoberta de uma pasta específica rotulada como Operação Bode Expiatório, que continha todos os detalhes do plano para incriminar Carlos pelo assassinato de Ricardo Mendonça. Havia fotografias de Carlos tiradas secretamente meses antes do crime, cópias de suas impressões digitais obtidas através de suborno de funcionários da oficina onde ele havia trabalhado e até mesmo rascunhos dos depoimentos falsos que seriam apresentados pelas testemunhas compradas. O nível de planejamento e premeditação era aterrorizante, demonstrando como pessoas inocentes poderiam ser completamente destruídas pelos caprichos de criminosos com acesso ao poder judicial. No escritório de Patrícia, os investigadores descobriram evidências ainda mais devastadoras sobre os negócios criminosos que haviam motivado o assassinato de Ricardo Mendonça. Havia contratos falsos para empreendimentos imobiliários que nunca existiram, registros de pagamentos para políticos corruptos que facilitavam aprovações de licenças ilegais e uma contabilidade paralela que mostrava lucros de centenas de milhões de reais obtidos através de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Mas a descoberta mais importante foi um telefone celular especial que Patrícia usava exclusivamente para suas comunicações criminosas. Os registros desse aparelho mostravam conversas detalhadas com Cláudio Ventura, o assassino de aluguel, que havia executado Ricardo e depois foi morto para silenciá-lo permanentemente. As mensagens de texto revelavam não apenas os detalhes do assassinato, mas também discussões sobre como eliminar Carlos, caso ele descobrisse algo sobre a conspiração, e planos para matar Maria e Rafael se eles se tornassem uma ameaça muito grande. Enquanto as evidências se acumulavam contra Dr. Augusto e Patrícia, Carlos finalmente recebeu a notícia que havia esperado durante meses. Dr. Vasconcelos conseguiu uma ordem judicial de emergência para suspender imediatamente sua sentença e transferi-lo para uma instalação federal segura, onde ficaria protegido enquanto o caso era reavaliado. Quando os agentes federais chegaram à prisão para buscar Carlos, eles descobriram que ele havia sobrevivido por muito pouco a uma tentativa de assassinato na noite anterior. 3 prisioneiros o haviam atacado com armas improvisadas durante o banho, claramente tentando matá-lo antes que pudesse ser libertado. Apenas a intervenção rápida de um guarda que havia sido alertado sobre possíveis ameaças contra Carlos salvou sua vida. O homem havia sido esfaqueado no braço e nas costas, mas seus ferimentos não eram fatais. Maria foi informada sobre o ataque contra seu marido e sobre as descobertas da investigação federal durante uma reunião de emergência com o Dr. Vasconcelos. A mistura de alívio e horror que ela sentiu ao saber que Carlos finalmente seria libertado, mas que quase havia sido assassinado no processo, foi avassaladora. O promotor federal garantiu que toda a família receberia proteção total até que Dr. Augusto e Patrícia fossem presos e processados adequadamente. Rafael, que havia arriscado sua carreira e sua vida para expor a verdade, finalmente via seus esforços sendo recompensados. Mas ele sabia que Dr.
Augusto e Patrícia ainda não haviam sido capturados, e que pessoas tão desesperadas e perigosas poderiam tentar qualquer coisa em seus momentos finais de liberdade. De fato, quando as equipes de prisão chegaram às residências dos suspeitos principais, descobriram que ambos haviam desaparecido durante a madrugada. Dr. Augusto e Patrícia sabiam que seu tempo havia se esgotado e haviam implementado seus planos de fuga de emergência. Mas Dr. Vasconcelos havia antecipado essa possibilidade. Alertas internacionais foram emitidos imediatamente, contas bancárias foram congeladas em múltiplos países e uma operação internacional foi iniciada para localizar e capturar os fugitivos antes que pudessem desaparecer permanentemente em algum país sem tratado de extradição com o Brasil. A fuga de Dr. Augusto e Patrícia durou exatamente 72 horas. Mas foram as 72 horas mais tensas da vida de Maria, Rafael e todos os envolvidos na investigação. Os fugitivos haviam planejado meticulosamente sua rota de escape, usando identidades falsas e uma rede de contatos criminosos internacionais para tentar alcançar um país que não cooperaria com as autoridades brasileiras. Eles conseguiram chegar até o Aeroporto Internacional de Lima, no Peru, onde pretendiam pegar um voo para a Europa com documentos forjados. Mas, doutor, Vasconcelos havia trabalhado incansavelmente com a Interpol para coordenar uma operação internacional que monitorava todos os possíveis pontos de saída da América do Sul. Quando o Dr. Augusto e Patrícia tentaram embarcar no voo que os levaria para a liberdade permanente, foram interceptados pela polícia peruana em cooperação com agentes brasileiros. A prisão foi transmitida ao vivo por câmeras de segurança do aeroporto, e as imagens de um juiz respeitado sendo algemado como um criminoso comum chocaram todo o país. A queda do poderoso magistrado, que havia destruído tantas vidas inocentes em nome do dinheiro e do poder, representou um momento de justiça poética que poucos esperavam testemunhar. Durante as 72 horas de fuga, Carlos havia sido transferido para um hospital federal, onde recebeu tratamento para os ferimentos do ataque na prisão. Maria e Miguel puderam finalmente visitá-lo, pela primeira vez em meses, sem grades ou algemas separando a família. O reencontro foi emocionante e doloroso ao mesmo tempo, porque todos eles haviam sido profundamente marcados pela experiência traumática que haviam vivido. Miguel, que havia crescido vários meses sem o pai, inicialmente se mostrou tímido e assustado, mas gradualmente começou a reconhecer o homem gentil que sempre o havia protegido e amado. Carlos segurou sua família nos braços e chorou lágrimas de alívio, gratidão e uma tristeza profunda pelo tempo perdido que nunca poderia ser recuperado. Ele havia entrado na prisão como um homem inocente, destruído por injustiças que não conseguia compreender, e saía como um sobrevivente traumatizado, mas determinado a reconstruir sua vida ao lado das pessoas que mais amava. O julgamento de Dr. Augusto e Patrícia se tornou um dos casos mais acompanhados na história do sistema judicial brasileiro. Durante semanas, a mídia nacional e internacional cobriu cada detalhe das audiências que revelaram a extensão impressionante da rede de corrupção que eles haviam construído. Dezenas de outros casos foram reabertos. Centenas de vítimas inocentes foram libertadas da prisão. E uma reforma profunda no sistema judicial foi iniciada para evitar que tragédias similares acontecessem no futuro. Doutor Augusto foi condenado à prisão perpétua por corrupção, associação criminosa e cumplicidade em múltiplos homicídios. Patrícia recebeu a mesma sentença, além de condenações adicionais por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de organização criminosa. Ambos perderam todos os seus bens, que foram confiscados pelo Estado e utilizados para compensar suas vítimas e financiar melhorias no sistema penitenciário.
Carlos recebeu uma indenização substancial do Estado pela injustiça que havia sofrido, mas ele sempre disse que nenhuma quantia de dinheiro poderia compensar os meses roubados da infância de seu filho ou o trauma que sua família havia enfrentado. Ele retornou ao trabalho como mecânico, mas também se tornou um ativista pelos direitos de pessoas injustamente acusadas, trabalhando com organizações que lutam por reformas no sistema judicial. Maria se tornou uma defensora incansável da transparência judicial, dando palestras em universidades e colaborando com jornalistas investigativos para expor outros casos de corrupção. Rafael ganhou vários prêmios de jornalismo por sua cobertura corajosa do caso, mas sempre enfatizou que a verdadeira heroína da história foi Maria, uma mulher simples que se recusou a aceitar a injustiça e arriscou tudo para salvar o homem que amava. O pequeno Miguel cresceu sabendo que seus pais eram pessoas especiais, que haviam enfrentado o mal e vencido através da coragem, da persistência e do amor incondicional que sentiam um pelo outro e por ele. A história da família Santos se tornou um símbolo de que a justiça verdadeira às vezes precisa ser conquistada por pessoas comuns dispostas a lutar contra sistemas corrompidos, mesmo quando todos os poderes do mundo parecem conspirar contra elas. E assim termina a história do juiz corrupto que pensava ter condenado um inocente para sempre, mas que descobriu tarde demais que havia subestimado o poder do amor, da verdade e da determinação de uma família que se recusou a desistir da justiça.